Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, tô aqui de novo para conversar com vocês, para falar um pouco sobre astrologia. Um pouco chateado, um pouco triste, né, pelos recentes acontecimentos na nossa nação. Eu lembro que semana passada eu falei bastante, né, sobre o ascendente do mapa astral do Réveillon e do Ano Novo Astrológico, né, com o horário de Brasília, tendo ascendente em Libra. E fiquei bastante esperançoso, né, que as nossas autoridades e todas as pessoas aí envolvidas com os três poderes, né, tivessem a competência, né, de fazer suas negociações, né, seus diálogos em todos os níveis e que a gente pudesse viver assim, momentos mais calmos, né, no país, né, a posse do novo governo, embora não me satisfaça como um governo que eu acredite, mas é um governo que, pelo menos naquele início, demonstrava uma certa capacidade de negociação, né? Talvez um certo capacidade de conversar com as várias vertentes do país. Mas aí a semana passa, né? As, na verdade, as atitudes foram mais no sentido da repressão, né? Mais no sentido da repressão às manifestações, né? E isso acabou resultando, né, nos atos de hoje, nos atos que são, né, tem um significado bastante importante, né? Brasília, ela foi criada também, né, como uma promessa de cidade, né, assim como outras cidades do mundo foram criadas, né, como Roma, né, como Nova York, né, sempre no sentido de ser um polo, né, irradiador de cultura e de civilização para o mundo, né? Brasília tem essa vocação e alguns símbolos, né, de Brasília são bastante tem um significado até um pouco mais oculto, né? Como Praça dos Três Poderes, né? A gente pode ligar com, né, coisas que eu venho falando para vocês aqui, né? Existe o poder. Talvez eu não tenha falado com essas palavras, né? Mas agora eu vou falar com essas palavras, né? Existe o poder material, né? O poder espiritual, né? E o poder sacerdotal, né? Eu me lembro que na semana do Natal aqui eu conversei com vocês, né, sobre a história do Avatar Cristo, né, e a importância de tudo que de tudo que ele representa, né, mas que uma das suas missões, né, a principal missão, né, não foi realizada, que é realmente ser um representante, né, da divindade na Terra e executar, né, esses poderes, né, ou seja, o poder material, sacerdotal, né, e o que a gente pode chamar né, a gente chama de lei, né, ou o poder da justiça, né, ele seria o pilar central, né, aquele que equilibra o poder material e sacerdotal. Falei para vocês que isso não sou eu que estou dizendo, mas foi, né, a própria história, né, Davi prometeu um sacerdote, né, todas as profecias, né, representavam ali e prometiam um líder, né? E o próprio Davi, né, disse que ele era um rei sacerdote, né? Quando disse que ele seguia a mesma escola de Melquisedeque. E eu estou falando isso aqui para vocês só para mostrar a importância
né, da Praça dos Três Poderes, né? O que significa a Praça dos Três Poderes, né? O que são esses três poderes? E ver ela hoje sendo invadida, para mim, realmente é impactante, porque é, pode parecer pode parecer que são atos deslocados no tempo, né? Mas eu tenho certeza que esse dia será bastante importante, né, para a história. É, isso me leva a pensar também, né, que é, a gente não sabe aproveitar o lado positivo, né, esses apegos que temos, né, às nossas formas de pensar, as ideias que construímos, elas acabam, né, gerando esse clima de polaridade, né, e elas acabam criando uma realidade, né, ou fantasiosa, ou que pelo menos que é o que ou pelo menos só serve para mim e para aqueles que acreditam na mesma realidade, né? Talvez não seja fantasiosa em todo o seu sentido, mas ela ela não traz todas as faces da verdade ali, né? Ou seja, ela é unilateral, né? Sendo unilateral, ela não é a verdade. E aí, é, por que que eu correlacionei isso? Eu voltei, né, em relação à história de Cristo, né, o que representa os três poderes, porque eu acho que isso é, assim, a degeneração dessa ideia de três poderes, né? É, a gente sofre hoje muito né, eu falei para vocês do Marte retrógrado em Gêmeos, eu falei para vocês, né, da construção de narrativas, exatamente nessa construção de uma teoria ou de um pensamento, né, que me leve, né, que me faça, ou me faça, né, uma luta pela teoria, né, ou pela o meu modo de viver, né, então, ou a luta pela minha narrativa, né, isso tá aí, de certa forma, é, disseminado né, pelo mundo, né, a gente pode pensar Ucrânia e Rússia, Ocidente, né, e Oriente. Então, a gente está com isso disseminado, isso faz parte da, assim, do dia a dia. E eu, né, tinha esse medo, né, que esse Marte retrógrado em Gêmeos realmente trouxesse o efeito, né, dessa disseminação de ideias, né, nem sempre verdadeiras, e e pode até ser verdadeira, mas com certeza não será plural, né? Provavelmente vai defender só o lado de quem fala. Bom, agora vocês vão entender por que que eu trouxe todos esses assuntos aqui, né? Porque, na verdade, né, acho que o que traz grande satisfação dos manifestantes, né, o que fez a eleição ser tão acirrada, é assim a luta para defender, né, um líder que hoje é presidente, né, que foi um exemplo, né, na luta contra a corrupção, que foi um exemplo de moralidade, da lei funcionando, né, funcionando para todos, não só para alguns, que foi um exemplo de luta contra a corrupção, né, e de repente, quando se descobre que ele é o único que tem força, né, para vencer, né, o antigo presidente, né, todos esses poderes começam ali a trabalhar para poder tornar esse mesmo homem, né, esse mesmo candidato, hoje presidente eleito, né? Então, começando, né, pelo poder não poderia nunca agir dessa forma, né, mas que agiu, né, que é
que é o judiciário, né, o poder que seria esse pilar central, né, entre os poderes, né? Quando a gente pensa lá no Melquisedeque, em Jesus, né, ou o próprio Salomão, né, talvez mostre isso, o Templo de Salomão talvez mostre isso de uma forma mais, de uma forma mais material, né, que é a próprio ali Salomão, né, amparado pelas suas duas colunas, né, Giná e Biná, né, então é, essas duas colunas representavam um lado o poder material, ou seja, o poder, né, do poder político, né, e do outro lado o poder sacerdotal. E tinham ali na figura de Salomão, né, o poder central, que seria o poder da própria lei, né, o poder da justiça. Então, eu só cito isso, né, esse simbolismo, faço essa comparação de simbolismo para a gente entender como o poder, né, judiciário é importante, né, e ele fez esse, esse papel contra, contra o povo, né, de passar por cima de todas as é, de dar um jeitinho, né? De fazer uma adaptação, passando por cima de uma decisão que ele já tinha tomado no passado, né? Antes do julgamento do Lula. Ele tinha decidido que o Tribunal de Curitiba era capaz de julgar o Lula, e aí, quando foi necessário soltar o Lula, esse mesmo judiciário mudou de ideia e decidiu que o Tribunal de Curitiba não era mais capaz de condenar o Lula e soltou o Lula, né? E aí, todos os outros, né, fazendo isso, os outros poderes também agiram da mesma forma, né, no sentido de viabilizar um candidato, né, para vencer o Bolsonaro. E mais uma vez, eu já disse isso várias vezes aqui nos vídeos, eu não sou bolsonarista, eu não acho o Bolsonaro um líder realmente capaz de conduzir uma nação, né? Eu acho que talvez o pouco que se teve, né, de acesso ao liberalismo econômico foi o que ajudou o Brasil a chegar até o momento atual, né? Passar esses 4 anos por pior, né, com Covid, com outros problemas, cheio de dificuldades, mas foi o que fez a gente chegar até o momento, né, de hoje. Mas eu não acho que o Bolsonaro é um líder, né? Ele tem atitudes tão tão desprezíveis como as atitudes do Lula, né? Então, mas, né? Eu acho que a raiz, né? A fonte de todos esses problemas começa. Se eu pudesse dar uma, assim, é, um culpado principal para mim é o judiciário que muitas vezes passa por cima das leis, né? E muitas vezes acha brechas, né? Acha meios, né? De fazer aberturas, né? Causadas por interesses e não para fazer aquilo que eles são determinados, que é a própria justiça, né? Então, não vou aqui tratar mais desse assunto, mas é importante que a gente perceba, né? Assim, o quão criminoso, né, e simbólico, né, é uma simbologia muito ruim, né, o que aconteceu hoje, que é a invasão da sede dos três poderes. É, e eu falei para vocês, algumas coisas me preocupam muito nesse ano, já eu venho falando de algumas coisas, então a gente provavelmente tem um problema
um problema financeiro muito grande para viver esse ano, que pode, né, agravar a crise social. A gente tem, né, a entrada de Plutão em Aquário, que com certeza vai trazer, né, revoluções, aflorar revoluções, né, assim como aflorou, né, as revoluções dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. A gente precisa, né, voltar à raiz, né, do significado daquilo que, né, a gente precisa entender porque a gente luta, né, essas evoluções, elas têm que ser, se elas acontecerem, elas têm que ser evoluções justas, né, e não focadas nesses projetos unilaterais, né. Engraçado que hoje eu esperei, né, algumas noticiário, vi algumas informações, né, antes de fazer esse vídeo, né, e eu vi o Lula fazendo ali, lendo o decreto, né, de fazer intervenção militar no Distrito Federal, né, e no discurso dele ele fala, para vocês verem como, né, as pessoas se perdem nas suas próprias ideias, né? Ele fala, olha, essas pessoas que invadiram são fascistas, são nazistas, stalinistas. Aí ele percebe, né, porque stalinista é revolução de Stalin na Rússia, que foi uma revolução comunista, né? Aí ele percebe que ele falou besteira, ele fala, não, stalinista não, né? Nazista, fascista. Então é praticamente uma piada, né? Como se ele dissesse assim, não. Revoluções de direita são ruins, revoluções de esquerda são boas, né? Então é engraçado e trágico, né? Engraçado e trágico. E acho que a única coisa que, né, que pode ajudar a gente num momento como esse é a consciência, é você saber se colocar, né? E saber não vender a sua consciência, né, para um lado, saber se colocar como realmente alguém que busca a justiça, né, que olha dois lados, né, e busca o caminho correto, assim como lembrar do exemplo de Salomão, quando as duas mulheres vieram, né, lhe trazendo uma criança e disseram que era a mãe da mesma criança, né? E aí Salomão sabiamente, né, falou assim, olha, se ninguém me disser quem é a real criança, quem é a real mãe da criança, eu vou matar essa criança aqui. Então ele tirou, ele arrancou a verdade, né? Ali daquelas mães ali, ele acabou descobrindo de quem era a criança. Muito difícil fazer isso num momento como esse, né? Mas é que eu tento dizer aqui para vocês é usarem a inteligência, né, para saber quem está mentindo, né, quem está falando a verdade. E muitas vezes quem mente hoje pode falar a verdade amanhã e vice-versa, né? Então a gente tem que ser realmente bastante atento e buscar a verdade, né? Eu falei durante o ano 2022 que o equilíbrio estava ali em buscar o signo oposto, né, Sagitário, né? E eu acho que é isso. A Sagitário ele é o signo, né, que busca a justiça, busca a verdade, busca o significado das coisas. Então é importante a gente estar atento a essas necessidades, porque esse ascendente, por exemplo, esse ascendente em Libra no mapa no mapa de Réveillon e no mapa do Novo Astrológico em Libra, né, no Brasil, ele, ele traz muita possibilidade de negociação, né, realmente dessa mediação, dessa busca por equilíbrio, né, mas
nem sempre a gente está alinhado com o que a vida pede da gente, né? Muitas vezes a gente meio que joga contra, né? A gente acaba arraigado ali as próprias ideias, a gente se nega a seguir o fluxo, né? Então a gente joga contra. Então é isso. Vai ter muita gente no Brasil jogando contra o equilíbrio, jogando contra a negociação, o diálogo, né? Pô, basta ver a reação, né, da intervenção militar. Então, quer dizer, eu não preciso dialogar com essas pessoas que fizeram a manifestação, porque são tudo fascista, né? São tudo nazista. Então, eu posso simplesmente fazer ali uma perseguição política, judicial, né? Por isso que hoje se fala tanto, né, de censura no Brasil, né? Tá difícil, tá ficando difícil até para a esquerda esconder isso, né? Tá ficando até difícil para a esquerda esconder que existe, assim, uma perseguição da própria esquerda a pessoas que falam coisas diferentes da esquerda, né? Então, essa situação de hoje, eu espero que esse, sim, esse prelúdio aqui do vídeo te ajude a refletir sobre esses atos, né? E te prepare, né, para o que vem por aí, porque eu acho que vem coisa pior. Mas agora eu vou mostrar o mapa aqui para vocês se situarem até um pouco sobre, sim, não, meu modo de ver, né, sobre o que causou, né, o que causou, né, acho que o que vai causar aí essa semana esses atos aí essas manifestações. Tô evitando usar a palavra criminosa, né, mas manifestações ilegítimas, né, ou inconstitucionais, vamos dizer assim. Então, estamos aqui. Essa semana eu não consegui fazer, né, porque eu fiz assim, a análise do mapa do Réveillon e do ano astrológico, então eu não fiz esse mapa aqui de lua cheia, né, que aconteceu aí durante a semana, dia 6, sexta-feira. Então, a gente teve uma lua cheia aqui em Câncer, né? Uma lua oposta, né, a Sol e Mercúrio. É, e aí uma lua em Câncer, né? Lua, né? Passando aqui em Câncer, muito bem posicionada. A lua rege o signo de Câncer, mas, né? Essa lua cheia aqui, ela pode ter ter gerado aí né? Para pessoas que já estavam emocionalmente já desgastadas ou que se sentiam oprimidas, né, por um poder mais ou poder político ou poder mais racional, né, ou o mundo corporativo ou o mundo político, né, se sentiam mais oprimidas. Então pode ter, embora tenha pontos aqui equilibrantes, né, relacionados a outros planetas, né, essa Lua ela pode ter gerado aí em pessoas que já estavam emocionalmente desgastadas uma certa tensão, né? Aumento de tensão, né? Foi na sexta-feira, sábado, né? Ela continua em Câncer. Quando ela passa para Leão, então aquele animal, né, que eu cutuquei, que eu fiquei ali é, incomodando emocionalmente, que eu fiquei ali é, atiçando, né? Esse animal, ele ganha um impulso de coragem aí e vai, né, para e toma uma ação, né? Então, acho que um dos motivos aí dessas manifestações, é lógico que tem N motivos, né? Mas eu vejo muito essa questão, uma uma emotividade, né? Uma tensão criada emocional muito grande, né? Vocês podem ver aí as pessoas dias, né, acampadas
acampadas na frente do exército, né? E de repente, né? Elas ganham um impulso aí, tomam uma certa coragem. Outra coisa bastante importante, né? Vênus, nessa semana, também não consegui falar, né? Porque semana passada eu falei do ano novo, mas a Vênus entrou em Aquário, né? Então, a Vênus entrando em Aquário, é, existe uma necessidade de liberdade, uma busca por liberdade, né? Uma busca por exercer a sua liberdade, né? E ser capaz de ser, né? Exercer também a sua individualidade, né? Eu gosto eu preciso, eu gosto, eu quero exercer minha individualidade. Então, né? Essa Vênus em Aquário, ela também traz esse lado. Traz um lado mais revolucionário, traz um lado é, mais de satisfação, traz, mas é a Vênus, né? É difícil correlacionar a Vênus com um movimento como esse. Mas vocês vão ver, né, que essa Lua que está aqui em Câncer, né, que está aqui em Câncer, ou seja, esse emocional um pouco mais abalado aqui, vai fazer oposição para essa Vênus no dia de hoje, né? Quando eu avançar aqui, vocês vão ver isso, né? E essa Vênus faz um trígono aqui com esse Marte, que está no finalzinho da sua retrogradação, ele volta a ficar direto essa semana, né? Então, ao mesmo tempo que masculino e feminino, né? Então, traz uma habilidade aqui, né? Uma, assim, a facilidade de relacionamento entre o feminino, né, e o masculino, e esse relacionamento vai se dar bastante através do diálogo, né, e da compartilhamento de informações, compartilhamento de ideias, então também ajuda aqui até para, talvez tenha ajudado isso aqui sim, na forma como as pessoas se entraram, na facilidade que as pessoas tinham de entrar em contato, de conversar entre si, né? Tanto é que esse movimento aí assustou, né, todo mundo, ninguém esperava, né? Mesmo que você abra a internet hoje, tenha lá um vídeo falando, vamos, tá confirmado, dia tal, vai ter manifestação, né? É, o, não sei, pelo menos o meu YouTube é assim, todo dia que eu abro aqui tem assim, vídeos falando sobre isso, né? Olha, fulano de tal confirmou, tal dia o exército vai estar com a gente, não sei o que. Então, tem um monte de informação falsa, né? Mas as informações que organizaram esse movimento também tinham liberdade aqui de se serem compartilhadas, né? É, esse movimento, esse contato entre Vênus e Marte também traz um bem-estar, né? Entre os relacionamentos, traz um bem-estar entre esse próprio contato entre o masculino e o feminino, né? É, como Vênus aqui representa aquele, né, o compartilhamento de ideias, né? Alguém que gosta de se mostrar alguém capaz de pensar diferente, né? E gosta de mostrar esse pensar diferente, ou seja, gosta de expressar isso, né? Então, isso é muito bem aceito por esse Marte aqui em Gêmeos, né? Então, existe uma certa cooperatividade entre essas duas energias. E aí, como eu disse para vocês, né? Esse é o dia 8. Eu estou indo no sentido errado aqui. Tá? Esse é o dia 7, né? Que foi o dia de ontem, né? A Lua no finalzinho de Câncer,
faz oposições aqui, né, principalmente para Plutão. Essa posição aqui, há muito tempo Plutão está nessa posição aqui. Toda vez que a Lua passa aqui, né, existe a possibilidade de, assim, de disputa entre é, pessoas mais emotivas versus pessoas no poder e vice-versa, né? Então, então a Lua mais um incômodo aqui é para resultar no dia de hoje, né? Como eu disse para vocês, a Lua oposta a essa Vênus em Aquário, né? E a Vênus e a Lua fazendo um bom relacionamento aqui com Marte, né? Então, aqui essa Lua, né? Essa Lua passando por Leão aqui, ela traz um sentimento de confiança, de coragem, né? É, então as pessoas se sentiram encorajadas a fazer, né, o que elas fizeram, né? E a Vênus aqui meio que é como aquele, né, estamos lutando pela liberdade, né? Estamos lutando por aquilo, pelos nossos direitos, né? Essas coisas que a gente é, escuta bastante, né? É, e é importante observar isso aqui, né? Principalmente para a gente não tomar lados, né? Para a gente entender, né, quais são as causas de cada lado e a gente não tomar lados, né? Porque é muito bom, né, fazer manifestação, é muito bom mostrar que a gente luta pela liberdade, luta pelos direitos, né? Mas isso tem, né, o limite, a gente não pode, é, como eu disse para vocês, olha o significado, né, da Praça dos Três Poderes, né? A gente não pode entrar num prédio que a gente, no mínimo é um prédio público, né? No mínimo a gente pagou, é dinheiro nosso, dinheiro que está lá, que construiu aquilo, né? Então, no mínimo a gente está destruindo algo que é de todo mundo, né? Então a gente entra lá, destrói, né? E pode ser que a gente está lutando, pode ser que a gente está lutando por algo justo, tá, mas está usando o meio errado, né? Então é importante a gente não tomar lado e saber fazer essa mediação, né? Quando é, a gente fala de três poderes, né? A gente tem que se colocar no lugar, né? A gente tem que se imaginar como alguém que é capaz, né? Que tem um lado mais devocional, ou seja, mais sacerdotal. A gente tem um lado mais racional, pragmático, ou seja, mais político, né? Mais prático. Nós somos, né? Quando nós temos esses três poderes também dentro da gente, né? Né, a nossa consciência é esse fiel da balança, assim como assim como no símbolo da justiça, né? E aí vocês vão entender como as coisas estão interligadas, né? No símbolo da justiça, é uma mulher cega, né? Ou seja, que não vai pelas aparências, né? Segura ali uma balança, né, na mão e uma espada na outra. Se vocês observarem, balança e espada são é o mesmo símbolo, né? Porque a espada tem dois cortes, né? Direita e esquerda, ou positivo e negativo, ou yin e yang, mas assim como a mente, né? A espada é um símbolo da mente, né? Quando vocês jogam o baralho de vocês aí, né? Vocês podem observar que os quatro naipes, eles são, os quatro naipes do baralho são nada mais do que representações dos quatro elementos, né? Por isso, né, a gente, para quem é iniciado, sabe que, né, os 22 mistérios maiores é o tarô e os 56 menores é o baralho, né? O baralho conta a história da humanidade. Como conta a história da humanidade? Conta a história da humanidade porque conta, né, se a humanidade é o quarto reino da natureza, o baralho conta a história dos quatro reinos da natureza já criados, ou seja,
conta a história do homem. Então você tem lá o fogo, né, representado pelo paus, que pega fogo. A água é representada pela copas, né? Ou seja, o que que você guarda numa taça, né? Não é água, né? O que que você guarda? Por exemplo, eu falei do Santo Graal semana passada, quando eu falei de Cristo, né? Dois símbolos que aparentemente não tem nada a ver, né? Não tem correlação, mas o que, né? O que que guarda uma taça? Não é água. O que que corre nas suas veias? Não é sangue? Então o coração é o quê? O coração não é uma taça? Não é aquilo que guarda sangue, né? Ou seja, guarda água, né? Então, a espada, né? A espada tem dois gumes, a espada tem né, o corte da direita e o corte da esquerda. Então, é sua mente, né? A mente que tem um lado positivo e negativo. E, para finalizar, né, a terra, que é, né, a moeda, o pentáculos, depende de como você chamar, né? Ou ouros, né? No baralho, muita gente chama o, né, o quarto naipe de ouros. Ou seja, nada mais justo, né, do que o físico, né, o material, né. Para vocês que veem meus vídeos, vocês sabem que o material tem tudo a ver com, né, o plano físico. Então é isso. Então é importante vocês observarem isso, entendeu? Que nós, assim como, né, o país tem uma direção, né, que está ali no Palácio dos Três Poderes, nós também temos uma direção e elas depende do nosso mundo emocional, nosso mundo mental, né, e do nosso mundo espiritual. Quem está no comando? O espiritual, né, que vai fazer o jogo ali entre o mundo emocional e o mental. Terminando aqui, né, mostrando o resto dos dias durante a semana para a gente terminar esse vídeo. Já vou eu voltando de novo. Aí a gente tem, né, dia 8, dia 10, que é terça-feira, a Lua saindo de Leão. Aqui é o programa que pulou. Então, dia 9, que é amanhã, né? Vocês veem como é interessante. Amanhã a gente vai ver né, o desenrolar dessa situação de hoje, né? Então, ó, amanhã a Lua faz oposição a Saturno, né? Então vai ter né? Todo mundo vai colocar uma é, a sua roupa de policial do estado, né? E vai em luta daqueles que estão fazendo ou indo contra o estado, né? Ou seja, contra a lei, né? Então, aqui, se prepare que amanhã o noticiário é só sobre isso e só sobre, talvez, né? Sobre as ameaças de um lado para o outro aí, né? Lembrar que essa quadratura T aqui, né, de Saturno, essa Saturno e Urano, né, que elas são formadas sempre que algum planeta passa em Leão ou passa em Escorpião. Essa quadratura T aqui, ela é bastante explosiva, né, e ela é guardadora aí, né, de uma possível rebelião ou de sempre desses movimentos sociais, né? Aí no dia 11, né? Dia 11, que é a quarta-feira, a gente tem a lua, isso. No dia 11, né? A gente tem a lua já em Virgem, fazendo um bom aspecto com Urano e Mercúrio em Capricórnio, né? Então isso aqui traz benefícios no sentido material, né? Produção, é, e tudo que envolve trabalho, né? O trabalho sendo
métodos de trabalho, a rotina do trabalho, né, e o resultado do trabalho. Então, tudo isso aqui é favorecido por uma mente capricorniana, né? Ou seja, alguém que tenha uma capacidade de ambição, né, de crescimento, uma busca por crescimento, uma criatividade taurina, né, mudando os meios de produção, e uma versatilidade virginiana aqui da Lua passando por Virgem. A gente não pode lembrar que toda vez que a Lua passa por Virgem, a gente vai se preocupar mais com a saúde também, vai se preocupar mais com a rotina, né? Tanto a rotina da dieta como a rotina de exercício, né? Rotina de cuidados também. Então é um dia bastante proveitoso aí no sentido material da vida. Marte ainda está retrógrado nesse dia, né? E fazendo que ainda aquele trígono para Vênus que está em Aquário. Então são dias sim, dias que a gente pode aproveitar bastante para dialogar mesmo, para compartilhar ideias, né? Embora o clima esteja tenso, mas existem possibilidades grandes aqui, né? Então, a gente passa por... até voltei aqui para mostrar isso. Dia 9, né, que é a quarta-feira, aliás, a segunda-feira, ó, né, o trígono é exato, né? Vênus no grau 8 de Aquário e Marte no grau 8 de Gêmeos. Então, é dia muito bom para o encontro entre masculino e feminino, principalmente através das ideias, dos diálogos, né? Então, eu falei do dia 11, agora dia 12, a Lua saindo aqui de Virgem, faz ótimos aspectos. Então, quer dizer, entre dia 11 e dia 12, a Lua vai caminhando por Virgem, vai formando trígonos aqui com Mercúrio, Sol, né, e Plutão, né, que só vai reforçar a nossa habilidade para lidar com o mundo material, né? Pra cá. E a gente chega no sábado, dia 13, que vocês podem ver aqui que muda, ó, o Marte. Antes estava R, né, que significa retrógrado, agora já está SD, ou seja, ele está estacionário indo para o direto, né? Está um movimento estacionário seguindo para o direto, né? Então aqui o Marte para, né? Esse dia ele é bastante, esse talvez seja um dia bastante moroso, um dia bastante que a gente sinta uma certa tendência, assim, um pouco de desânimo, um pouco sim, de não vai se sentir muito disposto, né? Mas no dia seguinte aqui, o Marte, né? Então, entre o dia 13 e dia 14, Marte sai do movimento retrógrado, passa por direto, então a gente pode sentir uma certa morosidade, um certo é, movimento certa sensação de desânimo, né? Nesses dias. Aí, para chegar no dia 14, o Marte já direto, Marte vai passar, né, por todos os graus aqui que ele ficou retrógrado em Gêmeos e vai acordar todos os assuntos, né, que ele teve que se debruçar aqui nessa retrogradação, né? A tendência é que ele vive, que ele entenda esses assuntos, né, esses pontos de uma forma mais chegando a conclusões mais fáceis, né, visto que ele perdeu um tempo aqui fazendo reflexões sobre esses assuntos. E aqui, né, nesses dias, a Lua passando em Libra, ajuda o diálogo, ajuda as negociações, comunicações, e faz bons aspectos, ótimos aspectos aqui para Vênus que está em Aquário, né, e para Saturno que está em Aquário aí, né? Então, esse final de semana que vem,
talvez o clima esteja um pouco mais calmo, né? Mas aí eu queria até, comecei esse vídeo falando disso, mas eu tentei projetar semana passada, né, um ano mais calmo, né? Um ano mais ameno, né? Um ano mais libriano, né? Mas esse final de semana, essa semana já assim, assim, a conclusão que eu chego aqui, a gente tem que se preparar, né? Para movimentos bastante, é, bastante cruciais esse ano, né? Eu tô tentando encontrar uma palavra menos assustadora aqui, mas eu acho que o ano da Lua, né? Ou seja, as coisas mudam rapidamente. As coisas hoje, hoje esse caminho está certo, amanhã pode estar errado. A gente já tem que ser adaptável por causa disso, né? Tendo essa entrada de Saturno em Peixes, né? Que pode realmente colocar, vai mexer com dois pilares, no meu modo de ver, né? O nosso pilar das nossas crenças, né? Nossa ideia de fé, né? E com a nossa ideia de graça. E quando mexer com a nossa ideia de graça, esse é um ponto até que eu estava evitando falar, mas eu acho que é importante falar. É, sabe as situações onde a gente só encontra, só encontra, a gente só consegue se conectar com outro quando, na desgraça, assim, por exemplo, quando as coisas dão totalmente errado, quando acontece alguma coisa assim, um desastre natural e que que aí é aquele único momento que consegue nos comover e fazer se colocar no lugar do outro. Eu acho que eu tenho que falar isso para vocês, né? Existe essa possibilidade. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, é, mas já tinha vislumbrado isso antes. Eu só não quis expor isso para vocês para não causar medo, né, e receio de vocês. Não é essa a ideia, né? Os meus vídeos não são para tirar a fé de vocês ou para tirar assim, o ânimo de vocês, muito pelo contrário, né? Mas o que eu vejo é que sim, muito mais eu vejo que essa distância, né, entre aquilo que a gente deveria ser, né, e o que a gente realmente é, né? Você vê o que eu falei para vocês sobre a Praça dos Três Poderes, né? E o que ela é hoje, né? É ali essa distância entre uma coisa e a outra, ela abre precedente para acontecimentos desse tipo, entendeu? Acontecimentos que acabam que infelizmente são meio que chamados, né, da divindade falando, olha, acordem, vocês estão fazendo tudo errado, né? Vocês estão indo por caminhos que que não vão levar a lugar nenhum, né? Então, e de forma alguma eu quero parecer aqui o cara que fala assim, ó, escuta o que eu tô falando porque o que eu tô falando é o certo. Não, não faço isso, né? Não tenho nenhum desejo de fazer isso. Por isso que eu sempre gasto tempo aqui falando sobre os dois lados, mostrando para vocês, olha, isso está errado, isso está errado. Lado A está errado por isso, lado B está errado por isso, né? Exatamente porque eu não concordo com nenhum dos dois, que eu realmente queria um outro governo, né? Eu queria um outro país, eu queria fazer, tá falando de outros assuntos, na verdade, eu queria estar falando de outros assuntos, eu queria estar falando de teosofia aqui, coisas muito mais profundas e muito mais edificantes do que eu tenho que gastar tempo aqui falando sobre
coisas do passado, né? Então, mas infelizmente, né, sim, o país que a gente tem é esse, né? Então, a gente tem que brigar para melhorar ele, né? Então, eu tento fazer isso, né? Minha audiência é extremamente baixa e eu não tenho problema nenhum com isso também, porque eu acho que quem assiste esse vídeo aqui, né, principalmente se assiste até o fim, eu acho que a pessoa deve ganhar uma grande quantidade de dúvidas, e essas dúvidas é o que vai fazer essa pessoa acabar buscando conhecimento, buscando crescer, né, como indivíduo. Foi assim que eu ganhei conhecimento, foi assim que eu busquei, né, me melhorar. Eu acho que é o único jeito, a única forma, né, a gente não aceitar as coisas como elas são e lutar por realidades melhores, né? Então, essa é a mensagem de hoje, né? Mais uma vez, eu não, de forma alguma, isso aqui é para te desmotivar, não é para te despertar, para te colocar como alguém que está olhando as situações de um outro ponto de vista, né? Com aquele olhar de águia, tá vendo o cenário de um outro ponto, né? E por isso pode ver os atos, né, dos dois lados e pode tomar suas decisões baseadas nas suas próprias decisões e não nas decisões dos outros, né? Acho que essa é o meu intuito aqui, é isso que eu desejo para vocês, né? É, sempre lembrando, né, que o mundo pode estar pode estar o pior que ele tiver, né? Você é que escolhe se você vai tomar essa situação como desafio, né, ou oportunidade, né? Então existem várias oportunidades, oportunidade de crescimento, oportunidade de ganhar conhecimento, sabe, de fazer um trabalho social realmente importante para o bem da sociedade. Então existem várias oportunidades. A gente que escolhe qual caminho seguir, né? Então essa é a mensagem de hoje, a mensagem dessa semana. Vamos aí aproveitar a lua cheia, né, de câncer, né, uma lua bem sentimental, bem emocional, bem emotiva. E vamos escolher se a gente vai pegar a nossa raiva e botar para fora, como fizeram lá os manifestantes, ou se a gente vai direcionar e construir coisas edificantes, né? Então, essa é a mensagem de hoje. É uma boa semana. Um abraço. Tchau.